A história de Simeão e Ana é uma daquelas passagens que silenciosamente atravessam as páginas da Bíblia e ainda assim carregam um peso espiritual tão profundo que ecoa até os nossos dias. E é exatamente por isso que, antes de entrarmos nesse encontro extraordinário entre dois idosos esquecidos pela sociedade e um bebê aparentemente comum, precisamos fazer uma pergunta que talvez você já tenha carregado no coração. Quanto tempo dura a sua esperança? Porque no Templo de Jerusalém havia duas vidas que esperavam não apenas por dias, mas por décadas inteiras. Esperavam por uma promessa, por uma luz, por um Salvador. Imagine o cenário: o templo cheio de gente, sacerdotes indo e vindo, o som das ofertas, passos apressados, murmúrios de expectativa, e lá, entre todos, estavam duas pessoas que aos olhos do mundo não tinham mais nada a esperar. Simeão, já avançado em idade, carregava no peito uma promessa tão improvável que muitos teriam desistido no meio do caminho. Ele acordava todos os dias com a possibilidade de que aquele poderia ser o momento em que seus olhos finalmente veriam aquilo que milhares de gerações desejavam ver. E Ana, uma mulher marcada pelo luto, que poderia ter se tornado amarga, descrente, cansada, mas escolheu se tornar chama, oração, adoração constante. O templo era seu lar, seus joelhos, sua força, e sua fé, seu legado. Esses dois anciãos representam algo que talvez você precise hoje: a prova viva de que Deus nunca esquece, nunca abandona e nunca deixa de cumprir o que prometeu. Eles viveram em uma época de silêncio profético, um tempo em que muitos acreditavam que Deus não falava mais, que o céu estava fechado. Mesmo assim, mesmo quando tudo parecia quieto demais, quando a promessa parecia distante demais, eles permaneceram firmes. E é nesse silêncio que a história começa. Porque a verdadeira fé não é barulhenta, é teimosa, é aquela que continua esperando quando todos os outros já desistiram. Num dia aparentemente comum, em meio ao fluxo normal do templo, um bebê entra nos braços de seus pais. Um bebê que não tem aparência de rei, não veste roupas de príncipe, não chega com trombetas ou guardas. Mas aquele bebê traz no olhar a eternidade inteira. E Simeão e Ana, guiados por uma vida inteira de rendição e sensibilidade à voz de Deus, perceberam o que ninguém mais via: a esperança havia chegado. E é aqui que o vídeo começa, quando a expectativa de uma vida inteira encontra a realidade do Salvador. A partir deste momento, você vai acompanhar uma das cenas mais belas da fé cristã. Uma cena que mostra que a espera nunca é inútil, que Deus tem o tempo perfeito e que mesmo quando o mundo não percebe, Ele está movendo cada detalhe da história. Hoje, você vai descobrir o que acontece quando o céu se torna visível, quando a promessa finalmente tem um rosto, quando a esperança encontra o Salvador. Simeão era um homem que vivia na fronteira entre o visível e o invisível, entre o cotidiano comum e a expectativa do extraordinário. Ele não aparece em grandes narrativas, não participa de batalhas épicas, não performa milagres, não lidera multidões. Seu nome não ecoa com força nas histórias do Antigo Testamento, mas ecoa com profundidade num pequeno trecho do Evangelho de Lucas. E é justamente nesse aparente anonimato que reside sua grandeza. Simeão carregava algo mais valioso que reconhecimento. Ele carregava uma promessa divina. O texto sagrado diz que ele era justo e piedoso, mas essa descrição vai além de comportamento moral. Ela revela um homem cuja vida inteira girava em torno da esperança. A esperança da consolação de Israel, um termo profundo e carregado de séculos de expectativa. O Messias, aquele que mudaria tudo. Mas o mais impressionante é que Simeão não apenas cria que o Messias viria um dia, ele cria que o veria com seus próprios olhos. Não era uma fé generalizada, era uma promessa particular. O Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagine viver sobre o peso, ou melhor, sobre a luz de uma promessa assim. Toda manhã devia carregar para Simeão a tensão sagrada entre "é hoje" e "ainda não". Toda noite ele respirava fundo e continuava esperando. Ele não sabia quando, mas sabia que ia acontecer. A vida de Simeão nos revela uma verdade profunda.
Quando Deus promete algo, Ele também sustenta aquele que aguarda a promessa. E esse sustento, no caso dele, era o Espírito Santo. O mesmo Espírito que lhe deu a garantia também o guiava, moldava e fortalecia sua espera. Simeão vivia em um tempo difícil. Israel estava sob o domínio romano. As profecias pareciam distantes. O silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento ainda pesava sobre a nação. Muitos já estavam cansados de esperar. A esperança coletiva se desmanchava como areia entre os dedos. Mas Simeão permanecia. A velhice chegara. O corpo já dava sinais da passagem do tempo, mas algo dentro dele continuava vivo, firme, aceso. Ele não se deixara contaminar pelo cinismo que toma conta de quem espera demais sem ver nada acontecer. Ele não tinha desistido, não tinha se acomodado, não tinha enfraquecido a promessa para torná-la mais fácil de suportar. Ele acreditava, com uma fé mais teimosa que os anos, mais forte que os atrasos. E é aqui que imaginamos as manhãs de Simeão, ele se levantando devagar, apoiando-se no cajado, respirando fundo enquanto o sol dourado começava a entrar pela janela. Ele seguia em direção ao templo, talvez não todos os dias, mas certamente em muitos deles, com o coração atento, os olhos treinados. Cada criança que passava perto devia despertar uma corrente de expectativa dentro dele. Cada família apresentando um filho ao Senhor devia fazer seu peito acelerar um pouco. Será este? Talvez ele pensasse. Será que hoje é o dia? E então, ao perceber que não era, ele simplesmente continuava. Não havia frustração amarga, apenas a certeza de que Deus cumpre o que promete. A fé de Simeão não era uma fé impulsiva, não era uma fé de eventos, mas de perseverança. Ele não vivia de sinais grandiosos, mas de intimidade silenciosa com Deus. Era uma fé que se alimentava de paciência, que crescia na lentidão, que florescia no anonimato. E talvez seja por isso que Deus escolheu justamente esse homem, um homem anônimo para o mundo, mas intimado do Espírito, para ser o primeiro a reconhecer o Messias dentro do templo. Simeão nos ensina algo que muitos esquecem. A promessa de Deus não se cumpre na pressa humana, mas no tempo perfeito do céu. E enquanto esse tempo não chega, Deus nos convida a caminhar com Ele. Simeão caminhou, esperou, perseverou e manteve os olhos abertos, porque sabia que a promessa viria disfarçada de cotidiano, envolta em simplicidade, revelada em um bebê comum. Antes de chegarmos ao momento desse encontro, precisamos entender que o maior milagre de Simeão não foi ver Jesus, foi continuar acreditando que um dia haveria. Naquele dia que parecia igual a todos os outros, Simeão não imaginava que estava prestes a viver o momento mais importante, não apenas da sua vida, mas da própria história da redenção. O templo continuava com seu movimento habitual, sacerdotes executando suas funções, famílias trazendo ofertas, crianças correndo pelos corredores de pedra, vendedores chamando a atenção do lado de fora, turistas e peregrinos circulando sem perceber o que Deus estava prestes a revelar. E então, algo silencioso, quase imperceptível, começou a acontecer dentro do coração de Simeão. O texto bíblico descreve de forma simples, mas poderosa. Ele foi movido pelo Espírito a ir ao templo. Não houve trovões, não houve clarões, não houve sinais dramáticos. Apenas um impulso suave, uma direção interna, um sussurro divino que dizia, vá. E Simeão foi. A caminhada até o templo naquela manhã devia carregar um peso diferente. Talvez ele nem soubesse por quê, mas o coração batia mais rápido, a respiração parecia mais profunda, e algo dentro dele dizia que aquele dia não era comum. Ao entrar pelo pátio, seus olhos varreram o ambiente como sempre faziam, mas dessa vez havia algo mais, uma expectativa. Ele não sabia onde olhar, mas sabia que precisava estar ali. E é então que Maria e José entram. Dois jovens simples, vestidos como qualquer casal de Nazaré. Nada neles chamava a atenção, não havia coro angelical acompanhando-os,
não havia luz celestial ao redor do bebê, não havia qualquer aparência de realeza naquele pequeno envolto em panos. Se fosse pela visão natural, seriam apenas mais dois entre muitos. Mas quando Simeão olhou naquele bebê, tudo o que o Espírito havia lhe prometido ao longo dos anos acendeu dentro dele como um fogo. Não houve dúvida, não houve hesitação. O mesmo Deus que o fez esperar era o Deus que agora lhe abria os olhos. Simeão sentiu seu coração estremecer, suas mãos tremerem, talvez lágrimas começarem a surgir nos olhos. Ele se aproximou com reverência, com cuidado, com uma emoção que palavras dificilmente conseguiriam descrever. E Maria, que tinha um olhar sensível de uma jovem guiada por Deus, percebeu algo naquele Senhor que se aproximava. Ela não recuou, não estranhou, porque o Espírito Santo mais uma vez estava conduzindo tudo. E então acontece um dos momentos mais sagrados da Bíblia. Simeão toma o menino Jesus nos braços. Imagine isso. Aquele homem, marcado pelos anos, cansado pela espera, sustentado pela promessa, agora segura a própria esperança encarnada. O Criador do universo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, agora é sustentado pelas mãos frágeis de um idoso fiel. O Messias que viria para redimir o mundo é segurado por um homem que apenas desejava vê-lo antes de partir. E ao tocar o menino, Simeão sente que sua alma finalmente encontrou descanso. Tudo dentro dele parece se alinhar. O tempo faz sentido. A espera faz sentido. As lágrimas que derramou em oração fazem sentido. A velhice faz sentido. Cada manhã que acordou e pensou se seria o dia, agora encontra significado naquele instante. E então ele fala palavras que atravessam séculos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Não era poesia, não era emoção vazia, era o cumprimento exato da promessa. Simeão não apenas viu Jesus, ele viu a salvação. Ele viu luz para revelar Deus às nações. Ele viu o consolo de Israel. Ele viu a resposta de todas as gerações anteriores. Ao olhar para aquele bebê, Simeão não viu fragilidade, ele viu vitória. Não viu vulnerabilidade, ele viu redenção. Não viu apenas uma criança, ele viu o próprio Filho de Deus. E depois, como se o Espírito ainda tivesse mais a dizer através daquele homem, Simeão profetiza para Maria palavras profundas, mostrando que aquele menino seria a luz, mas também a divisão, a glória e o escândalo, a salvação e o confronto. Ele enxergou em segundos aquilo que muitos levariam anos para compreender. E tudo isso porque ele esperou, ouviu, obedeceu e finalmente encontrou o Messias. Essa cena é o coração da promessa cumprida, o momento em que Deus honra a fidelidade de um servo que não desistiu. A partir daqui, o enredo continua e outra testemunha da esperança entra em cena: Ana. Ana surge na narrativa como uma joia escondida, uma daquelas personagens silenciosas que brilham não por presença física, mas pela intensidade da sua vida espiritual. Enquanto Simeão representa a fé perseverante de quem espera por uma promessa individual, Ana representa a devoção inabalável de quem se entrega completamente ao Senhor, mesmo em meio às maiores perdas. Seu nome aparece de forma breve, mas sua história carrega um universo inteiro de significado. Ela era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer, e já avançada em idade. Tinha sido casada há apenas 7 anos e depois disso viveu como viúva até os 84. Uma vida marcada por uma dor que poderia ter destruído sua fé, mas que em vez disso se tornou combustível para uma entrega ainda mais profunda. Sua juventude, que poderia ter sido dedicada a reconstruir a vida, formar uma nova família ou buscar novos caminhos, foi colocada inteiramente nas mãos de Deus. E assim, Ana transformou sua viuvez em vocação, seu vazio em intercessão, sua solidão em intimidade com o Altíssimo. O texto diz que ela não deixava o templo.
servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Não era uma frase simbólica, era sua rotina, sua disciplina, seu propósito. Para Ana, o templo não era apenas um local de culto, mas o próprio espaço onde a alma dela respirava. Enquanto muitos buscavam a Deus apenas em momentos específicos, Ana habitava na presença divina. Ela se tornara parte da paisagem espiritual daquele lugar, como se fosse uma centelha humana mantida acesa pelo fogo da devoção. A cada oração sussurrada, a cada lágrima derramada, a cada jejum ofertado, ela alimentava uma expectativa silenciosa: a redenção de Israel. Talvez ela não soubesse como isso aconteceria, talvez não imaginasse quando, mas sabia que Deus cumpriria seu propósito. E foi exatamente ali, no centro de sua fidelidade cotidiana, que ela testemunhou o impossível. Enquanto Simeão segurava o menino Jesus nos braços, proclamando palavras de cumprimento e esperança, Ana se aproximou. Não foi chamada, não foi avisada, não foi instruída. Seu espírito sensível, treinado pela oração constante, reconheceu imediatamente que algo extraordinário estava acontecendo. É como se o mesmo Deus que havia guiado Simeão agora estivesse atraindo Ana, como o calor de uma chama que finalmente encontra alguém que viveu toda a vida guardando cinzas de uma promessa antiga. Quando seus olhos contemplaram o menino Jesus, ela compreendeu instantaneamente. Não houve explicações teológicas, não houve necessidade de sinais adicionais. Ana viu o que muitos sacerdotes jamais perceberam. Ela viu que escribas, doutores da lei e religiosos do templo não viram. Ela viu o Messias. Aquela mulher idosa, tantas vezes ignorada por quem passava, agora testemunhava o ponto alto da história da humanidade. E a reação dela revela quem ela era por dentro. E chegando ela naquele exato momento, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção. Ana não guardou para si. Ela não se limitou a contemplar a promessa. Ela anunciou. Ela falou a todos que esperavam a redenção, como se estivesse dizendo: a esperança chegou. Não precisamos mais esperar. Ele está aqui. A voz de uma mulher viúva e idosa, que para muitos poderia ser irrelevante, tornou-se trombeta profética dentro do templo. Ela deu graças, ela proclamou, ela testemunhou. E isso porque sua vida inteira havia sido um preparo para aquele encontro. O mais impressionante é que Ana não pediu nada ao ver Jesus. Ela não pediu cura, não pediu respostas, não pediu explicações. Ela simplesmente adorou. Seu coração encontrou descanso. A longa jornada de jejuns, noites frias no templo, orações derramadas, tudo fazia sentido diante daquele pequeno bebê. A fidelidade dela havia sido recompensada com a visão do Redentor. Ana nos ensina que nenhum sacrifício é desperdiçado quando é oferecido a Deus, que nenhuma oração é perdida, que nenhuma lágrima é ignorada. Mostra que a presença constante na casa do Senhor não é rotina vazia, mas um treinamento para reconhecer o Salvador quando ele se revela. E o contraste é poderoso. Tantos religiosos passavam diariamente pelo templo, mas só Ana e Simeão viram o Messias. Só aqueles que viviam na presença puderam perceber a presença. Só aqueles que cultivaram intimidade puderam reconhecer a glória escondida em forma de criança. Ana se torna assim símbolo da fidelidade que resiste ao tempo, da adoração que nasce da dor transformada, da visão espiritual que vem da perseverança. Sua história é um convite para todos nós. Permaneça, continue buscando, continue fiel, porque no momento exato, Deus se revela aos que insistem em permanecer na luz. A cena que se desenrola diante de nós, Simeão segurando o menino Jesus e Ana proclamando sua chegada, não é apenas um momento bonito da narrativa bíblica. É o marco de uma revolução silenciosa que mudaria o destino do mundo para sempre. Nada de fogos, nada de multidões,
Nada de manifestações grandiosas. Pelo contrário, é uma cena discreta, escondida dentro do templo, vista apenas por duas pessoas idosas, sem prestígio, sem títulos, sem poder. E mesmo assim, o impacto desse encontro atravessa gerações, alcança continentes, transforma vidas até hoje. Simeão e Ana representam o tipo de pessoas que Deus sempre escolheu para iniciar grandes mudanças. Gente simples, mas sensível, desconhecida, mas disponível, silenciosa, mas cheia do Espírito. O impacto eterno do encontro deles com o menino Jesus começa no momento em que Simeão declara que seus olhos viram a salvação. Esta não é uma frase poética, é uma revelação teológica profunda. Naquele bebê repousava toda a esperança da humanidade. Em seus pequenos olhos brilhantes brilhava a luz que dissiparia as trevas de todos os povos. Em suas minúsculas mãos estava o futuro da redenção. Em seu choro havia a voz que um dia ressuscitaria mortos e acalmaria tempestades. Simeão viu o que milhares esperavam ver e não puderam. Ele reconheceu a chegada do Cristo num tempo em que muitos estavam cegos pela religiosidade vazia, pela rotina do templo, pelos próprios interesses. O impacto desse momento ecoa quando ele diz que Jesus seria luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. Essa declaração é gigantesca. Ela abre as portas do plano de Deus para além das fronteiras de Israel, alcançando todas as nações, todas as culturas, todas as línguas. Em outras palavras, Simeão, naquele instante, viu o mundo inteiro sendo tocado pela salvação que acabara de chegar. Ele viu o alcance global da esperança de Deus. E logo depois, vem o impacto ainda mais profundo de sua profecia a Maria. Ele diz que aquele menino seria motivo de queda e elevação para muitos. Seria sinal de contradição e que uma espada transpassaria a alma dela. Em uma só frase, ele revela a essência da obra do Messias: glória e dor, salvação e rejeição, luz e confronto ao pecado. O bebê que ele segurava não apenas traria cura, mas exporia o coração humano. Não apenas salvaria, mas dividiria. Não apenas consolaria, mas confrontaria o pecado. Essa profecia ecoa até hoje porque Jesus continua sendo a linha divisória da humanidade. Alguns se rendem à luz, outros preferem as trevas. E então temos Ana, cujo impacto é diferente, mas igualmente eterno. Ao ver o menino Jesus, ela começa a falar dele a todos os que esperavam a redenção. A primeira proclamadora pública do nascimento do Salvador não foi um sacerdote, um mestre da lei ou um líder religioso. Foi uma viúva idosa, escondida no templo, que viveu anos em oração. Isso muda completamente a lógica humana de importância. Ana se torna o primeiro eco missionário da encarnação. Ela é a voz que anuncia: Ele chegou! E assim, Ana inaugura algo que se estenderia por toda a história da Igreja, a proclamação apaixonada de que Cristo veio para redimir. Seu testemunho não foi registrado em livros teológicos, mas marcou vidas que estavam ali, pessoas que esperavam, pessoas que ansiavam pela libertação de Israel. O impacto espiritual desse encontro é tão claro quanto profundo. Deus escolhe revelar o extraordinário aos que vivem atentos ao ordinário. Ele se mostra aos sensíveis, aos devotos, aos que não desistem, aos que permanecem. Enquanto sacerdotes ocupados e religiosos distraídos circulavam pelo templo, apenas 2 perceberam o que o céu estava fazendo. Isso nos ensina que o reino de Deus não se manifesta na pressa, mas na sensibilidade. Não chega com barulho, mas com discernimento. Não invade pela força, mas é percebido por aqueles que carregam intimidade com Deus. O impacto desse encontro também alcança o futuro. Simeão e Ana não sabiam, mas naquele momento eles estavam testemunhando o cumprimento da maior promessa da história. A partir daquela cena, o mundo nunca mais seria o mesmo. A eternidade estava entrando no tempo. O Verbo encarnado havia sido reconhecido pela primeira vez dentro do templo, como um selo divino sobre sua missão. E esse reconhecimento se torna um marco. O Salvador já estava entre nós. A esperança não era mais uma expectativa, era uma realidade.
Esta cena discreta e aparentemente pequena continua transformando vidas porque lembra a cada um de nós que Deus cumpre suas promessas, que Ele aparece no tempo perfeito, que Ele olha para a fidelidade dos que permanecem e recompensa aqueles que não desistem. O impacto eterno é este. Deus encontrou 2 corações que estavam prontos para o recebê-lo. 2 corações que esperavam, confiavam, perseveravam e, no fim, viram a promessa com seus próprios olhos. A história de Simeão e Ana nos conduz a um ponto decisivo, um ponto que ultrapassa o simples relato bíblico e toca diretamente a alma de quem lê ou ouve. Deus não procura os maiores, os mais fortes, os mais influentes. Ele procura os sensíveis, ele procura os fiéis, ele procura os simples. O encontro deles com o menino Jesus não foi apenas o cumprimento de uma promessa antiga. Foi um lembrete eterno de que o céu se revela não aos que gritam, mas aos que permanecem, não aos que se exibem, mas aos que se consagram, não aos que se destacam pela posição, mas aos que se entregam pela devoção. A conclusão dessa narrativa não é uma moral religiosa, é um chamado. O chamado de Deus para todos que, assim como Simeão e Ana, carregam promessas que parecem tardar, orações que parecem não ser ouvidas, expectativas que parecem distantes demais para se cumprirem. Eles nos mostram que a espera não é um castigo, é uma formação. A fidelidade deles não nasceu de um dia para o outro. Foi construída nos vales silenciosos, nas madrugadas de oração, nos dias em que nada acontecia e ainda assim eles escolhiam crer. Simeão acordava todos os dias com o peso dos anos, mas com a leveza da esperança. Ana atravessou a vida marcada pela dor, mas transformou sua ferida em altar. Os 2 se tornaram testemunhas do maior acontecimento da história, porque quando ninguém mais estava olhando, quando o mundo seguia distraído, quando o templo se tornara rotina para muitos, eles mantiveram o coração aceso. E talvez essa seja a mensagem mais profunda deste encontro. Deus revela grandes coisas a quem permanece desperto em meio ao comum. Quando o Salvador finalmente entrou no templo como um bebê indefeso, ninguém notou, exceto eles, os simples, os fiéis, os que aprenderam a ver Deus não nos grandes sinais, mas nos pequenos detalhes. O chamado de Deus para nós hoje é o mesmo. Que sejamos como Simeão, confiando na promessa mesmo quando o tempo parece longo demais. Que sejamos como Ana, vivendo uma vida de devoção que não depende de circunstâncias, aplausos ou reconhecimento. Deus está procurando corações que o reconheçam. E nem sempre ele aparece de forma óbvia. Às vezes ele chega como uma resposta simples, como uma porta pequena, como uma oportunidade tímida, como um detalhe que só quem vive na presença percebe. Assim como Simeão e Ana, somos convidados a ter olhos espirituais treinados, capazes de ver Jesus onde outros não veem, capazes de perceber o movimento divino mesmo quando ele vem em silêncio. Chegamos ao fim deste relato, mas a mensagem não termina. Ela continua ecoando, perguntando silenciosamente ao nosso coração: estamos preparados para reconhecer Jesus quando ele se revelar? Estamos dispostos a esperar, a permanecer, a confiar, a adorá-lo mesmo quando nada parece acontecer? A esperança deles encontrou o Salvador porque eles não desistiram da esperança. E talvez hoje seja o dia em que a sua esperança também encontre o cumprimento. O dia em que a promessa se torna realidade. O dia em que você percebe que Deus nunca se esqueceu de você. Simeão e Ana, 2 idosos quase invisíveis ao mundo, se tornaram gigantes da fé porque simplesmente permaneceram. E Deus continua chamando gente assim, simples, fiéis, sensíveis, constantes. Gente que talvez o mundo não veja, mas que o céu conhece pelo nome. Este é o chamado divino para os simples, e é a esses que Deus revela sua glória.